tua face, exaltamos o seu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Jesus, queira receber nos altos céus os louvores que aqui forem entoados. Senhor, que o Teu Espírito Santo também tenha total liberdade para trazer a mensagem aos nossos corações, para que hoje a gente venha retornar para os nossos lares, ó Deus, repletos do Teu poder, repletos da Tua unção, Senhor. Está no livro de Salmos. Glória a Deus. Glória a Jesus. 76. A versão vai ser diferente, mas a intenção do texto é a mesma. Para todas as versões é sempre a mesma intenção, o mesmo propósito, o mesmo teor. É o que eu falo para todo mundo, que a gente vai ter diversas versões da Bíblia, mas jamais vai ser, Deus que me perdoe pelo exemplo, a gente ter uma receita de bolo e a pessoa entender receita de torta, jamais. A palavra vai ter diversas versões, mas com um único propósito, né? Nós sabemos aqui, nós presentes, mas tem pessoas na live que talvez não compreendam isso, e já vi muitos questionamentos que chegaram para mim, mas o meu texto está de uma forma, você está diferente, a palavra é diferente, mas o propósito é o mesmo. Salmo de número 76, que nos diz: Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, em Sião sua morada. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e o aparato bélico. Tu és deslumbrante, mais magnífico do que montanhas de despojos. Foram espoliados os de coração indomável, tomados pelo sono, e nenhum dos valentes pôde valer-se das próprias mãos. Ante tua ameaça, ó Deus de Jacó, carros e cavalos ficaram imobilizados. Tu infundes temor. Quem pode manter-se diante de ti durante a tua ira? Do céu enunciastes a sentença. A terra fica paralisada de medo, quando tu, ó Deus, te levantas para julgar, para salvar todos os humildes da terra. Até a ira dos homens redundará em teu louvor. E com os resquícios de furor tu te cinges. Fazei voto ao Senhor vosso Deus, e cumpri-os. Tragam-lhe presentes todas as nações, e depositai-os em torno dele, que inspira temor. Ele deixa sem alento os príncipes, aos reis da terra faz tremer de medo. Amém? Amém. Glória a Deus. É um salmo onde demonstra a soberania do nosso Deus, o poder dele, diante da prepotência humana, diante da arrogância dos homens. O Senhor está acima de tudo, o Senhor está acima de todos, e Ele reina soberanamente. Aleluia. Nós temos depositado a nossa confiança em um Deus que pode todas as coisas. Devemos cada dia mais descansar os nossos corações e crer que dele vem respostas para os nossos pedidos, para as nossas orações. Não oramos e não adoramos o Deus de pau, o Deus de pedra, o Deus que nos move. Nós servimos, honramos e adoramos o Deus que nos deu fôlego de vida e que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Não sei se teu quer vir para o violão ou quer tocar uma hora. O varão hoje está um pouquinho exausto, entendo varão, é mistério. Vamos para os louvores de adoração. Amém? Louvor de número 642. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separa
ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Podendo exaltar seu santo nome. Amém. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, glória a Deus. Que o Senhor venha nos abençoar cada dia com essa união, uma união verdadeira, a cada tempo, a cada momento, que sejamos assim como servos de Deus, como família em Cristo, amém? Aleluia! Glória a Vamos Deus! louvar também o hino da harpa para fechar. Louvor de número 107, se não me engano, que é firme nas promessas, né? Louvor de número 107. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus, sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, glória a Deus. Que sejamos a cada dia mais firmes na promessa do Senhor Jesus, a promessa de uma vida eterna, né? Estamos aqui a cada dia buscando nos santificar, cada dia mais a gente busca reparar as nossas vidas, a gente busca transformar as nossas vidas, obviamente que pelo Espírito Santo, porque isso vem dele para as nossas vidas. Por quê? Porque temos a promessa de Jesus, a promessa que um dia Ele viria e levaria toda a igreja, não é só um de nós separadamente, toda a igreja juntamente com Ele, para que possa habitar um dia em glória. Amém? Essa é a promessa do nosso Deus para as nossas vidas, e que venhamos seguir cada dia mais firmes nesse propósito. Estarei agradecido a Deus por essa primeira parte do culto, passando para o teu que irá trazer a mensagem nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, ó Pai, entramos na Tua presença. Queremos te agradecer, Jesus, por mais um dia, Jesus, reunido, por mais um dia de louvores entoados para a Tua glória, para o Teu louvor, porque o Senhor, sim, é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Nos dê, Senhor, cada dia mais satisfação de estarmos na Tua presença, de estarmos, ó Deus, te adorando, de estarmos, ó Deus, buscando a Tua face. Quero te agradecer, Jesus, pela vida, Pai, dos teus servos que aqui estão reunidos na igreja, mas também daqueles que não estão fisicamente aqui, mas que amam esse ministério, que amam essa igreja, Pai, que contribuem financeiramente para que essas portas permaneçam abertas. Peço a Deus, ó Pai, pelos que estão dentro e pelos que estão fora, para que a Tua graça alcance a todos de igual modo. Abençoa-os, ó Deus, abre porta onde não há porta, Senhor Jesus Cristo, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Seu nome seja glorificado. Abençoa o Teu povo, Jesus Cristo, conduza-os a cada dia, ó Deus, em tudo que fizer, ó Deus. Abençoa o trabalho nas mãos. Te pedimos, Jesus Cristo, também pela vida de Mateus, nosso professor,
Senhor, que irá trazer a mensagem dessa noite. Abençoa, Senhor, para que, Deus, venhamos ouvir a Tua palavra, que venha uma palavra abençoada como sempre tem vindo, e que sairemos daqui edificados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, e frutificando, Senhor, a Tua palavra no nosso dia a dia. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia e por mais uma oportunidade de adorar o Teu nome, Pai. Te agradecemos em nome do Seu Filho amado e Salvador Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar toda a igreja mais uma vez na paz do Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Glória ao Senhor. Não pude estar na reunião de ontem, mas graças a Deus, porque mais um dia Deus permitiu que as reuniões desse local sempre acontecessem e continua assim sendo desde então. Aleluia. Hoje estamos reunidos aqui para mais uma noite de culto, uma noite de Aleluia. reunião, comunhão entre todos nós. Aleluia. Queridos, vamos para o capítulo de número 5 ainda, do Evangelho de João. Capítulo 5, nos versículos, hoje nos versículos 30 ao 38. João capítulo 5, versículos 30 a 38. Que diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crestes vós. Até aqui a nossa leitura. Bom, esse momento continua sendo um momento de diálogo entre Jesus e os judeus que vêm confrontar Jesus por conta do que a gente acompanha no início do capítulo 5. Ele foi curar um homem em dia de sábado e mandou que esse homem levasse a cama. E a gente já viu um pouco da dureza do coração dos homens aqui, e do povo judeu, inclusive, né? Como o próprio João fez questão de abrir esse evangelho que ele escreveu, ele vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E a gente vê essa rejeição do povo a quem Jesus foi destinado, que era a nação de Israel, e em momentos como esse, por exemplo. Jesus faz uma coisa maravilhosa para um homem que há 38 anos jazia enfermo, e os homens vieram questioná-lo porque ele mandou o homem carregar a cama no dia de sábado. Mas lógico, mostrando como eles realmente valorizavam mais os seus rituais, mais a sua religião. E por mais que a guarda do sábado fosse uma lei realmente que Deus havia dado, está lá entre os 10 mandamentos, isso para eles havia se tornado, vamos dizer assim, um culto direcionado para o sábado. Já não era mais uma honraria a Deus, era somente digamos assim, a letra do mandamento que eles gostariam de honrar. E por isso não receberam Jesus. E aí, parte desse diálogo aqui de Jesus nós acabamos de acompanhar. Nós vimos uma parte ontem, dos versículos 21 a 29. Hoje vemos a continuação dessas palavras que Jesus está deliberando para os judeus por conta do seu questionamento. Né? Então nós vemos aqui Jesus dizer no verso de número 30 que ele não age isoladamente, sua justiça vem porque busca a vontade do Pai e não a sua
justiça própria. Versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Bom, isso que nós acabamos, essa declaração que nós ouvimos do próprio Jesus aqui, não significa necessariamente que Jesus ele é, vamos dizer assim, um Deus menor, como em muitas seitas por aí, seitas evangélicas vão dizer que Jesus tem uma divindade, mas que é menor do que a de Deus Pai, ou algo desse tipo. Mas quando Jesus ele faz essa declaração que nós acompanhamos no versículo de número 30, é Jesus dizendo que os seus atos são atos que são guiados por causa da vontade de Deus o Pai. Nós em todo o tempo acompanhamos, inclusive nas cartas de Paulo, que Jesus foi aquele que se sujeitou a essa vontade, que ele se esvazia e ele se humilha, ele se sujeita voluntariamente à vontade do Pai que o enviou. E a gente vai ver ele falando isso o tempo todo. A gente já viu ele dizer para os discípulos dele que uma comida e bebida ele tinha que fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Que os atos de Jesus Cristo são os atos de Deus. É isso que ele está dizendo. Os atos de Jesus são os atos do Pai. Porque ele está falando nesse momento aqui sobre a sua plena ligação e unidade com o Pai. Ele vai dizer, em outro dado momento nós vamos ver ele dizer, eu e o Pai somos um. E agora ele fala com todas as letras. Então essa declaração de Cristo aqui é mostrando claramente que a sua justiça ela é decorrente da vontade do Pai e não da sua própria vontade. Mas os atos de Jesus são os atos de Deus, são os atos que Deus realiza através dele mesmo, através do próprio Cristo. No versículo de número 31, ele reconhece que o seu testemunho sozinho, segundo a lei judaica, não seria aceito como válido. Versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, para que algo ficasse comprovado diante das pessoas, era necessário que as pessoas vissem e avaliassem por elas mesmas. Não é a pessoa chegar e fazer um testemunho de si mesmo que validaria se aquele testemunho é verdadeiro ou não. E aí Jesus vai dizer, se eu testificar de mim mesmo, então o meu testemunho não vai ser verdadeiro. Então ele vai reconhecer que o seu testemunho sozinho não o validaria. E aí ele vai falar sobre os testemunhos que são dados acerca dele mesmo pelas pessoas que são, digamos assim, as suas testemunhas, que podem de fato testificar sobre Jesus e validar tudo a respeito dele. E a gente acompanha um pouco disso nos versículos 32 a 35, nessa leitura. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Então, a gente vê aqui que João Batista foi uma testemunha fiel. Ele foi uma testemunha fiel, uma lâmpada que ardia e iluminava, como Jesus vai dizer no versículo de número 35, a candeia ardente e resplandecente. Os judeus até que se alegraram por um tempo com o testemunho dado por João, mas não permaneceram nessa luz, nessa candeia que João representava durante o tempo que ele testificou. A gente acompanhou um pouco do que o próprio João Batista vai dizer sobre Jesus lá no capítulo de número 1, a gente observa o que João vai dizer. Ele vai dizer mesmo que ele ouviu aquele que falava com ele, aquele sobre quem você vê repousar o Espírito de Deus, esse é o Messias, esse é o escolhido de Deus. Então João é uma das pessoas que poderia testemunhar de Jesus, assim como ele mesmo testemunhou 2 vezes, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então já temos um testemunho a ser dado sobre Jesus, que ele vai dizer, se eu testificar de mim mesmo, o meu testemunho não é válido, mas há quem testifique de mim. Mas depois ele vai dizer, eu não aceito testemunho de homens, mas digo isso para que vos salveis. E aí a gente vê no versículo de número 36, continuando a nossa leitura, que diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Então as obras de Cristo, quais são essas obras? Os milagres, os sinais, o Evangelho, a autoridade demonstrada por ele e tudo, tudo isso são testemunhos maiores do que o de João.
são testemunhos maiores do que o de João. Por isso que Jesus vai dizer, não aceito testemunho de homem nenhum, porque o que testifica de mim são as minhas obras. As obras que eu realizo testificam que quem me enviou foi Deus. A minha autoridade, os sinais que vocês veem, tudo que eu faço, isso testifica de quem de fato eu sou. O versículo 37, que diz: e o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então o próprio Pai é quem dá testemunho do Filho. Nós acompanhamos no Evangelho de Mateus 2 vezes, nas exposições que nós fizemos, o Pai, Deus Pai, dizendo acerca de Jesus Cristo: esse é o meu Filho amado, em quem tem meu prazer, esse é o meu Filho amado, a Ele escutai. Então, o próprio Pai é quem dá testemunho de Jesus Cristo, mas os ouvintes não reconhecem a sua voz. É isso que Jesus quer dizer no versículo 37, quando ele diz: vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Embora o Pai testifique de Jesus, os judeus aqui que estão debatendo com Jesus por conta do que ele fez, eles não reconhecem essa voz, eles não reconhecem esse testemunho dado acerca de Jesus, inclusive dado pelo próprio Deus Pai. Inclusive, nas duas ocasiões em que isso ocorreu, houveram testemunhas, pessoas que realmente presenciaram essa testificação, essa voz que vinha do céu e falava acerca de Cristo. E no fim, no verso 38, que diz o seguinte: a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. A palavra de Deus não habitava naqueles homens, não habitava nos judeus, como o próprio Jesus está dizendo aqui. E por isso que eles não creem naquele que havia sido enviado por Deus. Por isso que não criam em Jesus, porque a palavra de Deus não criou raízes nos corações desses homens. A gente remonta inclusive ao que nós lemos na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo de número 13. A semente que cai à beira do caminho, a que cai no solo rochoso, a que cai no solo espinhoso. Esses são exemplos de corações onde a palavra de Deus é semeada, é destinada, mas ela não produz porque o solo é impróprio para que ela cresça. E os judeus são esse tipo de solo aqui nessa ocasião, essas pessoas que rejeitaram Jesus, que rejeitaram o seu testemunho, que é disso que ele está falando o tempo todo aqui, que rejeitaram os seus sinais, a sua autoridade como profeta enviado por Deus, como alguém enviado pelo próprio Deus para ser não somente um profeta, mas de fato o Messias que eles tanto aguardavam. Eles não reconheceram Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus não estava neles. Essa palavra que testifica sobre o Filho o tempo todo não estava nos judeus, e por isso eles não criam naquele a quem Deus havia enviado e testificado. Algumas coisas que nós podemos observar aqui nessa leitura que nós fizemos. Primeiro é que Cristo vive em total submissão a Deus o Pai. A gente aprende isso no verso de número 30, a submissão de Jesus Cristo. Então a vida cristã ela deve refletir exatamente a mesma busca de Jesus Cristo. Como cópias de Jesus, nós temos que viver a mesma semelhança dele, buscando sempre entender a vontade de Deus. É uma orientação que nós encontramos na carta de Paulo, no capítulo 12. Que o nosso entendimento deve ser renovado para que a gente experimente e saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que assim a gente a siga e a cumpra. Jesus foi exímio em todo o seu ministério, em toda a sua vida, fazendo tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Tanto que em um dado momento ele vai dizer: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, Jesus está o tempo todo em conformidade com o trabalho do Pai, ele está sempre submisso. Essa também deve ser a busca do crente, não a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. É uma tarefa muito difícil, é uma tarefa muito complicada, porque abrir mão das nossas próprias vontades às vezes soa como abrir mão de si mesmo, que é justamente o que Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, se esqueça a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Não é uma coisa realmente fácil. E para tornar ainda mais difícil, nós temos alguém que vive nos circundando para fazer com que essa vontade pareça ruim aos nossos olhos, que é o maligno. Que Pedro mesmo vai dizer que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então é algo realmente muito difícil, mas não é impossível.
Jesus Cristo delibera desse mesmo poder e autoridade da qual é investido a ele, do seu próprio Espírito, para que torne possível a renovação da mente e do coração do cristão, para que ele então viva dessa vontade e ele viva dessa vontade como uma vontade que é boa. Porque existe uma diferença entre aquele que diz fazer a vontade de Deus, mas não se alegra nela, não sente felicidade, não sente prazer. E tem aquele que a faz porque realmente encontra prazer nisso. Porque se encontra, na verdade, na vontade de Deus. E essa é a real distinção entre aquele que é o cristão verdadeiro e aquele que ele é só o aparente. Ele não sente o que é só aparente, não sente alegria, desejo real por aquilo. Ele faz porque ele se sente obrigado, ele faz porque ele se sente, talvez por moralismo, ou quaisquer outras alternativas, enquanto o cristão verdadeiro ele faz porque isso o alegra. Ele é como Jesus, ele faz a vontade de Deus o Pai porque isso traz alegria, completude para o seu ser, porque isso dá sentido ao seu viver, porque isso o conduz à finalidade que o homem tem, para o qual ele existe, que é glorificar a Deus e desfrutá-lo para todo sempre. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a fé não se sustenta apenas em sentimentos pessoais, como a gente observa no versículo de número 31, ela é confirmada pela palavra e pelos testemunhos que Deus já deu. É pelos testemunhos que Deus já nos dá. Então a nossa fé ela deve ser sempre fundamentada não com base em experiências, necessariamente. A gente pode sim experimentar as coisas ao longo da nossa vida de fé e da nossa caminhada. Porém, não é esses sentimentos, não é o que a gente vê e que causa alguma coisa no nosso coração que deve ser a fundamentação da nossa fé. Porque quando isso passar, a fé passa junto. Mas o que mantém a nossa fé firme e acesa é justamente tudo aquilo que Deus já testemunhou. É por isso que nós temos a revelação de Deus através de um livro que conta todos os atos de Deus na história da humanidade até um determinado ponto. Porque é nesses testemunhos que nós vemos aqui quem Deus é, quem é Jesus Cristo e o que Ele faz e qual é a sua obra e para que Ele faz tudo que Ele faz e em torno de que gira os seus propósitos. Então a nossa fé deve ser fundamentada no testemunho que Deus mesmo dá, como Jesus mesmo vai dizer. Aquilo que torna, digamos assim, credenciado como enviado de Deus é o testemunho que o próprio Deus dá sobre ele, embora eles não cresçam nisso. Outra coisa que nós observamos bem aqui nesse texto é que Deus aqui levanta as testemunhas para confirmar sobre seu próprio filho. João Batista aqui é um ótimo exemplo de alguém que testifica de Jesus Cristo. E não somente João, mas tudo aquilo que foi dado a Jesus para fazer testemunha sobre quem ele é. Os milagres, os sinais, a autoridade, a palavra pregada por ele com sabedoria, com entendimento, trazendo iluminação que nunca foi trazida antes por aqueles que anunciavam a lei de Moisés. A incredulidade ela não vem por falta de provas, mas por um coração endurecido. Aquelas pessoas aqui rejeitaram Jesus, não rejeitaram Jesus porque não tinham provas suficientes para confirmar que Jesus de fato era o Filho de Deus e era o Messias, mas porque eram incrédulos mesmo, porque seus corações eram duros, porque eram aquele solo rochoso, onde a semente lançada não lança a raiz para baixo, porque a pedra não deixa que isso aconteça. Então é Deus que levanta também testemunhas para testificar do seu Filho, e a incredulidade é somente fruto do próprio coração mau e mergulhado nos próprios delitos e pecados do homem. Jesus ele tinha provas mais do que incontestáveis que confirmavam de fato quem ele era e qual era a sua origem e quem o havia enviado. A gente vai ver inclusive lá no Evangelho de Mateus eles perguntando a Jesus depois de muitas coisas que Jesus já havia feito, de onde que vinha aquela autoridade dele. Então mostra claramente a dureza do coração desses homens, vendo Jesus realizar tanto, fazer tantas coisas, eles perguntarem com que autoridade ele podia chegar lá em Jerusalém, fazer tudo que ele fazia, depois de tudo, de toda a testificação que era dada acerca dele mesmo. Eles ainda vão perguntar para Jesus de onde ele tirou a autoridade para fazer aquelas coisas que ele foi fazer em Jerusalém, mostrando então que é incredulidade mesmo, não é falta de provas, não é falta de algo que realmente comprove
como muitas pessoas falam sobre a existência de Deus, e as pessoas que não acreditam na existência de um ser sublime, onipotente, onisciente, é cercada de provas o tempo todo. A sua própria vida, o seu próprio respirar não é uma coisa que pode ser tratada somente como natural. Como é que a gente acha que a matéria sozinha vai se sustentar, ou como a matéria sozinha vai gerar vida, ou como ela sozinha vai sustentar todo um ecossistema complexo como é o nosso universo, e achar que isso não tem uma mente inteligente por trás? Claro, são provas incontestáveis o tempo todo de que de fato há um Deus por trás de cada detalhe da sua criação. E mesmo assim, se essas pessoas permanecem incrédulas, é porque são duras de coração mesmo, é porque rejeitam a verdade, porque preferem o conforto das mentiras e porque gostam mais de viver com seus próprios caminhos do que ir a Jesus Cristo. E a verdadeira fé, ela exige permanecer na luz. Exige permanecer na luz. Isso nos remete ao que o apóstolo João fala aqui, nesse mesmo evangelho, no início do evangelho, sobre as pessoas amarem mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque quando a pessoa ela faz uma coisa que é má, ela não quer que as suas obras sejam iluminadas para que não sejam expostas e conhecidas. Mas aqueles que vêm para a luz, eles têm as suas obras feitas em Deus, então eles não têm medo de manifestar as obras que eles realizam. Então a verdadeira fé exige permanecer na luz. Então os judeus eles se alegraram por um tempo com João, mas não permaneceram nessa verdade que João trouxe quando ele abriu caminho para Jesus. É isso que Jesus vai dizer no versículo de número 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque no versículo 35, perdão, ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Então eles se alegraram, sim, de fato, com o testemunho de João, mas não permaneceram durante muito tempo debaixo dessa luz que essa candeia trouxe para eles. Então a fé verdadeira exige não somente se expor à luz do Evangelho, se expor à luz da Palavra de Deus, ter contato com a verdade, ter contato com a fé, com a igreja local, mas exige que a pessoa permaneça nesse caminho. Não é somente se expor durante um tempo, mas ela vem para a luz para que ela permaneça caminhando debaixo dessa luz. Os judeus não fizeram isso. Nós vimos a rejeição contínua deles a Jesus durante o tempo do seu ministério. E nós vemos também que as obras de Jesus aqui comprovam a sua identidade. A gente está acompanhando essas exposições dos evangelhos e a gente pode listar inúmeras coisas que Jesus realizou. E no final desse que nós estamos acompanhando, João ainda vai dizer que muitas outras coisas Jesus fez que não foram escritas aqui. Mas as que foram escritas para que nós soubéssemos que Ele é o Filho de Deus. Ele mesmo escreve isso no final desse evangelho, nós ainda vamos chegar nessa parte. Então as obras de Jesus, elas são provas suficientes da sua identidade. Uma pessoa que tem autoridade para mandar os ventos se calarem, para mandar o mar se aquietar, para falar para um homem que estava há 38 anos enfermo, se levantar, tomar cama e andar e ficar são instantaneamente, como se nunca estivesse doente antes. Alguém que chega para os demônios e manda que se calem e saiam, e eles saem de imediato. Alguém que diz para outra pessoa, perdoados são os seus pecados, e ele vai dizer, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, ele vai e ordena para aquela pessoa que está enferma que ela se levante e seja curada do mal que a aflige. Então essas obras de Cristo testificam claramente quem Ele é, que Ele é Deus, que é o assunto inclusive que João está tratando nesse evangelho, que é a divindade de Jesus. Ele já abre o evangelho falando sobre isso, que Jesus ele é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que ele escreve as obras que foram escritas aqui, nisso que você está lendo, só para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, porque essas obras testificam que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho enviado de Deus, né? E por último, quem não tem a palavra habitando no seu coração não reconhece Jesus Cristo. Infelizmente tem pessoas que realmente vão ter exposição a essa luz, que vão ter contato com o Evangelho, que vão presenciar inclusive coisas realmente sobrenaturais, miraculosas sendo feitas, mas porque não tem a palavra de Deus nos seus corações, elas não reconhecerão Jesus Cristo em suas vidas, não o seguirão de fato, serão como esses homens, se alegrarão por um tempo,
mas depois essa alegria para eles passará. Eles não encontrarão mais motivos ou contentamento para continuar essa caminhada. E nós já vimos os motivos, inclusive, quando Jesus conta aquela parábola do semeador, lá no capítulo 13 de Mateus, alguns dos motivos que levam a pessoa a começar bem e depois terminar mal. A incredulidade, a dureza de coração, dar lugar ao maligno para que ele venha e traga aquela semente boa que é lançada sobre a terra. Mas enfim, a pessoa que ela não tem a palavra habitando em seu coração, como a gente vê no versículo 38, não crê naquele que Deus enviou, não crê em Jesus Cristo. Como nós já lemos no capítulo número 3, quem não crê já está condenado, já experimenta nessa vida os efeitos da eterna separação de Deus. Então a ausência da fé é, na verdade, a ausência da palavra de Deus dentro das pessoas. Ela até ouve, mas ela não acolhe. Ela até escuta, mas ela não pratica, ela não traz aquilo como um ensinamento real para a sua vida, aquilo não cria profundidade dentro de si mesmo, e aquilo não gera a fé que salva, não gera a fé que salva. Então, o ponto central de toda essa leitura é que Jesus ele é, de fato, o Filho de Deus, ele é o Filho do Pai, cuja autoridade é confirmada por múltiplos testemunhos, confirmado por muitos causas, João Batista, as obras que Jesus realizava, e o próprio Pai que testificava sobre ele. E o problema não está na falta de evidências para comprovar que Jesus é de fato o Filho de Deus e que ele é Deus, mas no coração incrédulo que decide rejeitar esses testemunhos. Nós vemos aqui que Jesus apresenta três coisas: o testemunho de João Batista, que foi uma figura, vamos dizer assim, icônica no tempo em que ele surgiu, o testemunho das obras do próprio Cristo e o testemunho do Pai. E nenhum desses testemunhos foi suficiente, digamos assim, não por falta de eficácia, mas não foi suficiente porque essas pessoas eram incrédulas. Elas decidiram tapar os ouvidos para esses testemunhos, para esse testificar que era dado acerca de Cristo. E para nós, a lição que nós retiramos disso tudo: nós cremos em Cristo, nós fomos iluminados por essa palavra. O que nós aprendemos é que nós devemos permanecer nessa luz. Nós fomos iluminados pela palavra de Deus, iluminados pelo próprio Cristo. Uma vez iluminados, nós temos que zelar em fazer essa vontade, a vontade de Deus que se revela a nós diariamente no nosso contato com essa palavra. Como nós temos, que não tem a palavra habitando em seu próprio coração, não desenvolve fé. A fé não é desenvolvida em um coração que não acolhe essa palavra, e é através dessa palavra mesmo, inclusive o próprio Jesus Cristo, a palavra, o verbo de Deus, que nós conhecemos a Deus e conhecemos a sua vontade. É olhando para Jesus Cristo, o exemplo perfeito de alguém que se submeteu completamente a essa vontade, que nós seguimos os mesmos passos, seguimos o mesmo ritmo de Jesus. E olhando para tudo isso, nós vemos aqui os testemunhos. Os evangelhos são os testemunhos que são dados acerca de Jesus. Nós olhando para a Escritura, que desde o início apontava para essa figura, apontava para essa pessoa que é Jesus, aqui nós vemos os testemunhos que são dados sobre ele. E como o próprio João vai dizer, tudo que está escrito aqui é para que a gente olhe e chegue à conclusão: Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Jesus Cristo é de fato o Messias, que não era aguardado somente pelo povo judeu, mas por todo mundo, porque todo mundo precisa dele. Então, de dia em dia, a gente tem que procurar sempre se dedicar a essa disciplina espiritual tão importante para nós, que é a leitura bíblica, o estudo da palavra de Deus, se envolver de fato com essa atividade, porque é aqui que nós encontramos a vontade de Deus revelada para nós. É aqui que nós encontramos os testemunhos acerca de quem é Deus e de quem é Jesus de fato. Se nós podemos fazer alguma afirmação sobre Cristo, o que Ele é para nós, o que Ele representa para nós, isso deve vir através daquilo que o Espírito Santo realiza no nosso coração, através da revelação que Ele mesmo faz de Jesus para nós na sua palavra. E é com base nisso que a gente desenvolve a fé em Deus e começa a aprender sobre essa vontade de Deus que nós devemos, à semelhança de Cristo, seguir todos os dias. Amém? Que isso fique para nós sempre. A gente tem que sempre procurar se lembrar disso o tempo todo,
Jesus Cristo, nós cremos em Jesus não somente por conta das evidências que são deixadas para nós na palavra. Nós cremos em Jesus porque o Espírito Santo é quem produz em nós um coração que é capaz de olhar para Cristo e crer. Como a própria palavra vai dizer, que Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Jesus falou isso. Mas nós temos que ter o cuidado de fazer aquilo que Paulo fala: não extingais ou não apagueis o Espírito. E como é que a gente faz isso? É sempre com o exercício das disciplinas espirituais, sempre sendo exercitado na palavra de Deus. Porque não tendo contato com essa palavra, a gente realmente vai se esfriando, se deixando esmorecer, e com o tempo, há aqueles que não se expõem mais a essa luz gloriosa que vem dessa palavra. Amém? Vamos orar? Deus eterno, grandioso e soberano, Pai, que nós tivemos contato nessa noite com mais um testificar dos muitos que o Senhor já deu acerca do seu Filho Jesus. Que o Senhor nos ensina nessa noite que Jesus é de fato o seu amado Filho, em quem o Senhor tem o seu prazer e a quem nós devemos de fato escutar e seguir. E nós pedimos que o Senhor desenvolva nos nossos corações, nos corações de todos os seus eleitos ao redor do mundo, também daqueles que ainda não vieram à fé, mas que no tempo certo virão, que o Senhor desenvolva e faça crescer ainda mais essa fé que é proveniente da sua revelação nas Escrituras, que é proveniente da sua palavra. Porque é nessa fé que é depositada na sua pessoa, que é depositada em Cristo, que nós podemos então continuar tendo contato com a sua palavra, contato contigo, e assim conhecermos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e assim possamos então de dia em dia seguir o exemplo do Senhor Jesus, que é seguir, que é fazer essa vontade, de seguir o mesmo exemplo e os mesmos passos do Senhor Jesus, que é anular as nossas próprias vontades em detrimento de fazer a sua. Que o Senhor nos dê essa iluminação, nos dê graça para dia após dia termos contato com o Senhor, e contato com a sua gloriosa palavra, com a verdade das Escrituras, com a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus, de quem o Senhor mesmo testifica: esse é o meu Filho amado, em quem tem meu prazer. Este é o meu Filho amado, a Ele vocês devem ouvir. Porque somente ouvindo o seu Filho Jesus é que de fato nós seremos salvos. É somente ouvindo esse Filho maravilhoso, em quem o Senhor tem todo o seu prazer, que nós podemos ser regenerados, que nós podemos ser alcançados, guiados, amansados em nosso caráter e transformados de glória em glória, para nos parecermos cada vez mais com Ele todos os dias. É o que nós pedimos. Nós agradecemos por esse momento de reunião, agradecemos porque o Senhor mais uma vez trouxe para nós esses testemunhos, a sua palavra que é deixada para nós, para que nós possamos aprender e ver claramente que Jesus é o seu amado Filho. Entre as muitos questionamentos que as pessoas fazem sobre quem é de fato o Deus verdadeiro, é que nós temos os muitos testemunhos que são dados de que o seu Filho Jesus é o seu enviado, é aquele que é enviado para consumar a sua obra, a sua redenção, e é aquele que é chamado Filho de Deus. Que o Senhor mantenha vivo e aceso em nossos corações para sempre essa mesma fé, até o dia da consumação. Em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez. Amém. Amém. Graças a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. que o amor de Deus, nosso eterno Pai, Assim seja. que as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, seja com toda a igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo, e todos digam Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Graças a Deus.